Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais coisas e conhecer mais sobre o Líbano. Como é a vida aqui no Líbano, como a gente pode passear a vida da noite no Líbano e, sobretudo, a gente vai conhecer um pouco sobre os pontos turísticos do Líbano, algumas ruínas que voltam até a época dos fenícios e de todas essas culturas e civilizações que passaram nessa terra aqui. Hoje, nosso programa, estamos numa visita pela cidade de Baalbek, uma cidade que fica na Vale do Bekaa do Líbano. Essa cidade que tem o nome de Baalbek, que significa o deus Baal, que era um nome que tem origem aramaico, só que o nome significa, em grego, Heliópolis, a cidade do sol. Essa região aqui é bem conhecida, com um sol muito forte, o dia inteiro mais ou menos, e em geral o ano inteiro sempre tem sol aqui. Temos na faixa de 280 e poucos dias no ano que sempre tem sol e esse sol forte. Essa cidade é chamada Heliópolis, cidade do sol, por causa disso, por causa desse sol bem forte. Os romanos construíram essa cidade aqui, que se chama Baalbek, uma sede para eles, uma cidade para morar, para negociar, para adorar os deuses dele. Onde temos aqui um templo de Júpiter e outro templo de Bacchus. O Júpiter que era um dos deuses dos romanos e Bacchus que era um deus do vinho. E essa cidade é bem conhecida com o vinho, porque o vinho está precisando sempre de um sol bem forte que purifica e limpa esse vinho para sair bem gostoso. Eles fizeram esse templo, fizeram essa cidade, eu quero dizer, com muitos templos dentro. E hoje vocês vão conhecer muito essa cidade de Baalbek, as ruínas do Baalbek, que voltam até a época dos romanos. Se querem saber conhecer mais, agora vamos lá e ver o que tem nessa cidade maravilhosa. Estar dentro de Baalbek é estar dentro de uma cultura, dentro de uma civilização bem antiga, que mesmo antes da época do Cristo, que volta até a época dos romanos e dos fenícios. Estamos agora direto na frente de 6 colunas que depende do templo de Júpiter. E lá mais no fundo temos o templo de Bacchus, o deus do vinho para os romanos. Agora, dentro dessa civilização, dentro dessa cultura, onde viveu um povo, viveu uma civilização, uma tradição bem antigas, eu tenho comigo também pessoas descendentes libaneses que estão aqui conosco, que vieram do Brasil, para estar dentro desse banho de culturas. Eu tenho comigo o Pedro que mora em São Paulo também, e que ele com certeza gostaria de compartilhar conosco um pouco dessa experiência de estar dentro desse lugar maravilhoso, dentro dessa civilização romana maravilhosa. Esse é um dos pontos mais altos da nossa excursão, do nosso encontro. É um local que nos sensibiliza muito, porque, como o Padre Elias disse, aqui passaram muitas civilizações. E a gente começa a perceber o poderio, né, que o homem tem dentro de si para construir uma civilização e para fazer obras, grandes obras. Obrigado pela sua experiência. Esperamos que você vai aproveitar muito e mais nessa viagem no Líbano. João Curi, que é do Rio Preto, que está também conosco. João, com certeza, essa viagem vai deixar algumas marcas em você. Visitar alguns lugares, pode ser religiosos, lugares turísticos, que não tem nada com a religião, só que tem muita coisa com a sua descendência, a sua cultura, e sobretudo nesse lugar que tem muito com a cultura dos fenícios, dos romanos, que muito marca a vida dos libaneses que deixaram esse país. O que você pode falar para nós sobre essa presença dentro dessa cultura? O que eu posso dizer é que eu levo do Líbano uma experiência única e que vai ficar guardado na minha memória, no meu coração para sempre. E é com muita satisfação
que eu estou hoje aqui conhecendo esse lugar maravilhoso. Obrigado, João. E com certeza vocês que estão sempre participando do nosso programa, vocês podem conhecer muito sobre a cultura libanesa, sobre os povos que passaram nessa terra, as civilizações que também deixaram sempre alguns traços nessa terra, para dizer que o Líbano não é um único país, é um país que já nasceu faz muito e muito tempos com os romanos, com os fenícios, até o nosso momento. E hoje os libaneses e vocês estão no mundo inteiro também, levando essa cultura, essa civilização para o mundo inteiro. Tenho também comigo Evelyn. Evelyn, bom dia. Evelyn Rezek, que é de que estado do Brasil? São Paulo. De São Paulo. Evelyn, que mora também em São Paulo. E ela está conosco com os primos e a família dela também aqui no Líbano, para conhecer um pouco sobre a sua descendência, sobre todas essas culturas que já ouvi muito e muito do seu avô, seus pais, pode ser também. Agora você está dentro de tudo o que você ouviu já faz tempo da sua família, que você recebeu na sua educação. O que você está sentindo de estar presente agora nesse lugar? Muito profundo. Eu só agradeço a Deus por esse lugar, por toda essa natureza. É maravilhoso essa energia, saber que esse local mantém desse jeito, onde eu olhava em fotos, a minha família falava e eu tô aqui hoje. É indescritível essa emoção. Muito obrigado, Evelyn. E vocês também podem estar aqui, sempre pensar no Líbano, aproveitar das nossas programas do Viagem para o Líbano, cada ano que a gente faz, em julho. E vocês podem conhecer mais sobre a sua descendência, sobre o Líbano, sempre através do nosso programa Memórias do Líbano. Meu nome é Adriano Risque, eu moro em Guarulhos, São Paulo. E para falar um pouquinho da experiência dessa viagem aqui ao Líbano, eu acho que dá para dividir em dois momentos. Um que é de uma viagem cultural, onde a gente conhece a paisagem do Líbano, enfim, e tantos lugares lindos que fazem com que a gente tenha uma ideia melhor desse país, que tem uma história muito intensa, forte, né? Uma viagem, obviamente, também de turismo, né? Com um momento de compras, enfim, né? Mas tem um outro que é da busca das raízes, que na verdade é o que acaba dando sentido a tudo, né? Uma viagem de turismo a gente faz para qualquer lugar. Agora, buscar raízes não é todo dia, né? E eu tive essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história do meu pai, que nasceu aqui e que foi para o Brasil aos 17 anos, né? Eu fui recebido por um primo dele, que tem a mesma idade dele e que foram criados juntos. E assim, eu me surpreendi muito com a forma como ele me tratava. Ele me tratava como um filho, né? Porque meu pai era muito importante para ele. E através dele eu entendi muito mais sobre a história do meu pai. Nós fomos para a cidade de origem deles, que é Cálcaba, e lá eu pude conhecer a casa onde meu pai nasceu, que foi do meu avô, e eu pude conhecer o que mais me marcou nessa viagem, a escola onde ele estudou. Essa escola ela hoje está desativada, mas ela ainda existe com um buraco no teto, uma bomba que demonstra o que é a realidade de crianças viverem o medo, né? Saber que essa escola tem um abrigo anti-guerra também, que a qualquer momento eles precisariam se esconder, né? Isso toca muito fundo e faz com que eu entenda porque meu pai viveu tantos anos no Brasil e adorava, sempre amou a pátria dele. O Líbano para ele era a pátria dele. Ele nunca quis se naturalizar brasileiro. Ele viveu no Brasil 60 anos e nunca quis se naturalizar brasileiro porque ele achava que era uma ofensa à pátria dele. Mas, ao mesmo tempo, ele também nunca quis voltar ao Líbano.
E o próprio primo Francis me falou várias vezes que não entendia, porque ele nunca voltou para visitar o Líbano. Mas eu entendo, ele tinha uma mágoa muito grande, não do Líbano, mas sim da situação de guerra. Ele queria paz, né? Então, assim, para mim, vir aqui tem um significado muito, muito forte, porque faz com que eu entenda como é difícil para um povo poder precisar sair da sua casa, né, em função de algo que não depende dele próprio, uma guerra que ele não tem culpa, ele não compartilha daquilo, né? E ao mesmo tempo uma sensação de impotência, porque eu tenho certeza de que se ele sentisse que pudesse fazer alguma coisa para acabar com aquilo, ele faria. Mas a forma que ele encontrou de tentar viver em paz foi sair. E hoje eu acredito que ele já é falecido, eu acredito que de uma forma ou de outra ele está comigo nessa viagem. Então eu só posso agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conhecer um pouquinho mais dessa nossa história. Obrigado.